Quero agradecer o convite, doutor Itacir, cumprimentar, na pessoa do senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, todos os conselheiros dos tribunais de contas aqui presentes, os ouvidores dos municípios, da OAB, e todas as senhoras e senhores aqui participantes desse nosso importante encontro de ouvidorias. A minha satisfação como presidente da Associação Brasileira de Ouvidores é sempre redobrada quando participamos de eventos, e felizmente temos tido eventos em todo o Brasil, mostrando o consistente crescimento das ouvidorias públicas e privadas no nosso país. Eu tenho participado de encontros nos tribunais de justiça, com o Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público, de tribunais superiores, de ouvidorias gerais da União, dos estados e dos municípios. Isso demonstra que é um processo cada vez mais consistente de crescimento e fortalecimento do trabalho das ouvidorias em benefício do cidadão. A nossa Associação Brasileira de Ouvidores tem 21 anos. Ela foi fundada no dia 16 de março de 1995, dia consagrado por lei federal como o Dia Nacional do Ouvidor. Há 21 anos nós estamos nesta estrada, construindo a ouvidoria brasileira, com a experiência desses ouvidores públicos e privados. E no Brasil, esse é um processo que encontra um forte respaldo, porque é uma exigência da cidadania. Eu vou iniciar essa apresentação que me foi concedida, fazendo rapidamente uma digressão sobre as nossas raízes. Por que das dificuldades que nós temos, e as temos, de relacionamento entre o cidadão e as instituições? Há uma dificuldade nesse relacionamento, né? Nós, cidadãos, sempre que precisamos levar uma demanda a uma instituição, pública ou privada, encontramos inúmeras dificuldades. Parece que a estrutura institucional brasileira não está preparada para receber essas demandas. E eu fui procurar, em Alceu Amoroso Lima, uma explicação. O Brasil começou pelo fim. Ou seja, o Brasil, o Estado brasileiro, herdeiro do Estado português, chegou primeiro. Antes da própria sociedade, do sentido de sociedade, nós já tínhamos um Estado aqui, ocupando o nosso território, nas capitanias hereditárias. O território foi fatiado, cada capitania um governador, e o Estado já veio pronto, acabado, com todas as suas entrâncias e instâncias. Com o ouvidor, à época, já no Brasil colônia, tínhamos um ouvidor representando o rei de Portugal, as ordenações filipinas, afonsinas, manuelinas, ou seja, o Estado estava pronto e acabado. Depois é que foi vindo e se constituindo esse sentido de sociedade. Daí as dificuldades. Nós não participamos da formação do nosso Estado. Nós não nos reconhecemos nesse Estado. Essa evolução inversa tem repercussão no nosso dia a dia. Isso tem cada vez mais sido demonstrado na prática pelo que nós temos enfrentado, né? Nós vivemos hoje, claramente, uma crise de representação. As manifestações de 2013, espontâneas, não tinha partido por trás, não tinha um movimento político por trás. Ao contrário, era contra a situação política brasileira, independentemente de partido ou de governo. O cidadão foi para as ruas exigir respeito, solicitando que os serviços sejam prestados. Foi uma demonstração clara de que nós estamos num processo
de crise da nossa representação. Não obstante a Constituição Federal definir claramente que a democracia brasileira ela é representativa e participativa, nós não encontramos isso com um forte respaldo na ação prática. Representar, sim. Elegemos todos os nossos representantes, de vereador a presidente. Participar é difícil. E tem um lado, essa participação é difícil porque nós não estamos acostumados a isso. Eu pergunto aos senhores, quem mora em edifícios gosta de participar de reunião de condomínio? Hoje, às 19 horas, em primeira chamada, reunião, assembleia dos condôminos. Qual é a sua reação? Você vai procurar alguma desculpa. Geralmente é assim. Poucos de um auditório levantam a mão e falam, não, eu gosto de participar. Poucos. Então nós não gostamos, não estamos acostumados. Mas depois a gente quer reclamar. Depois vamos reclamar das decisões tomadas. Isso tem uma repercussão na nossa vida social. Elegemos os nossos representantes e vamos embora para casa. E depois de 4 anos, vamos eleger de novo. Ora, o representante, ele ficou mal acostumado com isso. Ele é eleito e ele fala, agora é comigo. Eu recebi um mandato, como se fosse um mandato para ele fazer o que ele quiser nesse período. E depois, lá no final, não vou prestar contas, não. Eu vou, mais uma vez, caminhar para uma eleição. E aí a eleição é a grande lavanderia, limpa tudo. Isso, encontra-se aqui no tribunal, várias vezes eu acredito isso. Mas eu fui eleito. Aquelas demandas todas têm que ser perdoadas, porque eu fui eleito. Nós temos essa relação também, eleição igual a impunidade. São questões tradicionais que estão representadas aí e que nós temos que superar. Esse é um processo democrático, contínuo, duro, mas necessário. Porque senão nós não vamos ter nação nesse país, não. Nós vamos continuar vivendo um processo de distanciamento das instituições. E nós precisamos enfrentar isso. Enfrentar essas questões de autoritarismo, do exercício da autoridade, que é uma contraposição ao autoritarismo, e que as nossas autoridades também confundem. Muitas vezes o governador teme colocar a polícia militar para enfrentar algum conflito de rua, porque ele teme ser chamado de autoritário, quando na verdade ele tem o dever, a obrigação de exercer a autoridade. Qual a diferença de uma coisa a outra? Falando aqui para adultos, é respeitar a lei. A autoridade respeita a lei, o autoritário ignora a lei. Então nós temos que exercer a autoridade, sim, dentro da lei. E a base de todo esse processo da democracia é a solução de conflitos. Quem viveu a ditadura, lembra disso. Os ditadores diziam o seguinte, não há conflito. A ditadura, do nosso governo, há ordem. Não tem greve, não tem manifestação. Como se isso fosse bom. Não é bom. Manifestação, o exercício das suas prerrogativas, é absolutamente natural. O conflito nasce com o ser humano. Não depende de qualquer regime político. Tendo 2 pessoas, processo civil. Pretensão resistida, Dr. Fernando Távora. Pretensão resistida, não é isso? É o conflito do processo civil. Havendo uma pretensão resistida, há conflito. Mas há conflito dentro da própria pessoa. Quantas vezes eu não falei, eu estou em conflito comigo mesmo? Então o conflito é natural. Não pode ser negado, ele tem que ser compreendido. E o que justifica uma democracia? Solucionar conflitos com base na lei, na compreensão do problema e na busca de uma decisão fundamentada. Então nós temos que trabalhar essa questão hoje, urgentemente. A judicialização tomou conta do nosso país. Nós temos mais de 100 milhões de ações judiciais. Sabiam disso? 100 milhões de ações nos nossos tribunais. Um professor constitucionalista português
ao saber desse número, falou para o secretário à época de relações da reforma do Judiciário, do Ministério da Justiça, disse o seguinte: mas então, se temos 100 milhões de ações no Brasil, o Brasil inteiro está a litigar. Tem que ter um autor, tem que ter um réu, são 200 milhões de habitantes, 100 milhões de ações, todos estão a litigar. É óbvio que é uma brincadeira bem portuguesa, mas que mostra a nossa verdade. Nós estamos numa sociedade de litigantes. As empresas procuram solucionar os seus problemas com seus consumidores ou vai procurar os seus direitos? Vai procurar os seus direitos. Ou seja, eu estou jogando no Estado uma obrigação que é minha. A minha empresa tem que procurar uma solução com o seu consumidor. Isso vale para o Estado também. Vá procurar os seus direitos. Vamos lá, congestionar o judiciário. Depois a gente reclama que demora 10 anos uma solução para um caso que é apresentado no judiciário. É óbvio. Nós estamos empurrando para o Estado. Estamos abrindo mão da capacidade nossa de procurar solucionar esses conflitos. Isso vale para as relações de consumo, para o poder público. Hoje, as questões políticas, vai tudo para o Supremo. Não é isso? Questões da essência do Legislativo, vai para o Supremo. Grandes comentaristas temos hoje no Supremo Tribunal Federal, que comentam tudo. É o Judiciário, é o protagonismo no Judiciário. Só que não tem estrutura para isso. Então nós estamos vivendo essa relação difícil, mas, repito, é necessária. Acho que é o processo de construção de uma outra realidade, né? A ação do Ministério Público é fundamental na defesa dos nossos direitos, né? Aí, quem também, tem excessos em todos os lados, mas estamos construindo um novo processo, né? Cada vez mais se fortalece a ideia de mediação, né? A busca de uma solução para o conflito fora do Estado, porque não está dando conta, não tem respostas. Hoje, vivemos essa situação também que nos engrandece, combate à corrupção. Esse tema não estava na nossa agenda há pouco tempo atrás. Havia um senso comum de que corrupção é corrupção. Fazer o quê? Paciência. Faz parte. Não faz parte. Nós temos que combater a corrupção, sim. E aí a gente começa a ver, com as novas leis de combate à corrupção, lei de acesso à informação, lei da transparência, mecanismos de programas de integridade, que muita gente coloca no papel, mas não consegue colocar na prática. Aí é difícil. Colocar as coisas em prática não é fácil. Mas há um debate consistente. E aqui esta corte participa disso. Porque as demandas começam a vir, me parece, pelo que eu já ouvi em outros tribunais de conta, mais qualificadas. Há um olhar mais atento para a ação de um tribunal de contas, porque ele está envolvido com integridade. Essas questões todas, né, elas vão se fortalecendo. E nós não podemos ignorá-las, porque nós vamos ficar para trás. Se nós não acompanharmos esse ritmo, crise já está instalada. A crise já está instalada. O que nós precisamos agora é acompanhar esse processo, para que se fortaleça essas posturas claras de cidadania. O cidadão está mais consciente? Está. Ele está inconformado? Está. Ele não acredita no poder público? Não. Ele começa a participar? Sim. Mas ele encontra dificuldades. Não é fácil participar. Ele até quer. Mas onde ele vai? Em que porta eu vou bater? Para quem que eu vou falar? Aí vem cada vez mais a força da ouvidoria nesse processo, de estabelecer uma relação mais institucional. E algo perigoso, nós ainda somos atraídos pela ideia do Messias. Ele vai vir e solucionar tudo. Vamos eleger o Messias, não o administrador público.
A gente tem essa percepção de que uma pessoa vai poder resolver todos os nossos problemas. Essa ideia de participação, eu quero participar, mas como que eu vou participar? O como, a gente começa a resolver com a ideia do ombudsman. Eu estou nessa atividade, ou exercendo o papel, ou coordenando os sistemas, ou representando a associação, há 26 anos. Comecei bem mocinho nisso. Eu espero que seja assim. Há 26 anos eu estou nisso. Em 1990, com o Código de Defesa do Consumidor, eu fui convidado para ocupar essa função de ombudsman. E eu não tinha a menor noção do que significava isso. Menor noção. À época, vocês vão se assustar, os mais jovens, não havia Google. Não tinha Google. Não tinha esse mecanismo milagroso de busca de informações, né? Tem um sentido um pouco espírita, porque as coisas surgem do Google, você não sabe de onde veio tanta informação. Não existia isso, eu tinha que buscar na biblioteca, e não tinha referência bibliográfica sobre ouvidoria, sobre ombudsman, era um termo desconhecido no Brasil, isso em 1990. Felizmente tinha lá, a Folha de São Paulo tinha o primeiro ombudsman. Depois tivemos aqui a nossa grande Adísia de Sá, o jornal Povo. Eu fui tentar entender isso, né? E começar a construir essa ideia. Isso em 1990. E o que mais me chamou a atenção, o que me deixou apaixonado por essa função, é o significado dela. Ombud, representante. Eu coloquei homem porque a abstração mais rápida é de homem, mas é cidadão, pessoa. Tanto é que nos Estados Unidos você tem muito ombudsperson, representante da pessoa. É a única função que eu conheço que tem como função, como foco, como objetivo o outro. O que é representar? O que é representar? Para mim, advogado, primeiramente a gente vê a ideia de defesa, não é? Eu represento o meu cliente, eu defendo o meu cliente. Mas, num contexto mais amplo, representar, e aí vem a generosidade do termo. Representar, senhores ouvidores, é agir em nome do outro. Eu vou agir em nome do outro. Eu não vou agir em nome da minha instituição. É uma perversão isso. Nós não estamos acostumados. Todas as funções estão muito ligadas ao órgão que você ocupa. É natural. Eu era ombudsman da ABINE. Como é que eu era conhecido no meio? Edson da ABINE. Eu era o advogado da Sânio, uma empresa que já não existe. Eu era o Edson da Sânio. Você carrega no seu nome a instituição onde você trabalha. Aí vem uma ideia e diz o seguinte, espera aí. Você pode ser o Edson da Sânio, da ABINE, de onde for. Mas como ombudsman, você é o Edson do cidadão. Você tem que trazer para essa instituição as demandas que esse cidadão apresenta. Você não é um defensor dele. Você é um representante. Você está agindo em nome dele. Por que não é um defensor? Porque muitas vezes a demanda que lhe é apresentada, ela não é correta. Aí você tem que esclarecer isso para o cidadão. Ele fez uma demanda que não pode ser defendida, não é certa. Mas a ideia de representação é muito forte. E a gente percebe muitas vezes que as instituições, elas incorporam o ombudsman sem saber o que é. Tanto eu vi o Ombudswoman, uma empresa no Rio de Janeiro, eu vi isso no ônibus, passou o ônibus com a foto de uma senhora, temos uma Ombudswoman. Só porque ela é mulher, ela é ombudswoman? Não. Não se refere à pessoa, se refere ao outro. Pode ter uma ombudswoman? Pode. Desde que essa pessoa represente os interesses das mulheres. Vai ficar louco, mas é possível. Eu digo louco porque as mulheres têm uma capacidade de formular demandas que nós, homens, não conseguimos alcançar. Não dá para alcançar, né? É uma outra realidade, é uma outra complexidade. Mas você pode ser uma ombudswoman, se você for atender as mulheres. Ou seja, o que vem depois do ombuds é para quem você trabalha.
Nós somos representantes do cidadão. No Brasil, nós tivemos uma grande capacidade que não tiveram os nossos vizinhos hispânicos. Os vizinhos hispânicos importaram um conceito de ombudsman sem adaptá-lo. Qual é esse conceito? E eles acreditam que com isso eles já incorporaram os valores. Não incorporaram. O ombudsman clássico sueco é parlamentar, porque a Europa é parlamentar. Esse é o regime de governo lá, é diferente do nosso. Então lá o ombudsman é eleito pelo parlamento, com todas as garantias, mandato, orçamento, ele fica fora da instituição do governo. Mas isso é na Europa, onde o chefe de governo é o líder da maioria, do parlamento. O chefe de Estado é outro, é um presidente, ou é o rei, enfim. O Brasil não, o nosso chefe de governo é o chefe de governo, é o chefe de Estado. E a nossa ouvidoria começou com a redemocratização, a partir de 1985, sendo indicado pelos dirigentes, não eleito. E é assim que funciona no Brasil. Então, incorporar simplesmente o conceito europeu não ia dar certo. Então, nós fomos adaptando esses conceitos. Abstraímos os valores, os princípios do ombudsman, o representante do cidadão, para a realidade brasileira. E fomos construindo a ouvidoria brasileira. Isso desde 1985, de forma mais isolada. E a partir de 95, com a ABO, congregando profissionais, fomos aprendendo com isso. Essa relação é muito importante, porque nós adaptamos esses valores. Coisa que, como eu disse, a América Hispânica não fez. Nos Estados Unidos, nós temos uma situação diferente. Lá, eles têm os ombudsman organizacionais. Difícil você encontrar um ombudsman que vai atender o consumidor ou usuário. A ABO, nesses 21 anos, teve uma forte presença nos encontros de ouvidores públicos, são os defensores del pueblo, aqui na América Latina, tem um fórum de ouvidores públicos, que tem alguma similaridade, e com o tempo foram reconhecendo o ouvidor brasileiro. Tanto é que nós realizamos 2 colóquios luso-brasileiros, um em Lisboa e outro em João Pessoa, com Portugal, que entendeu e incorporou bem a ideia da ouvidoria brasileira. Mas também temos uma interface com a IOA, International Ombudsman Association, nos Estados Unidos. E lá só tem ouvidor organizacional. O que é ouvidor organizacional? É o que atende os colaboradores de uma instituição, não os consumidores, não os usuários. Ele está voltado para dentro da instituição. Aí eu fui perguntar na IOA, né, nos primeiros encontros, por que vocês não têm ouvidoria para o consumidor ou para o usuário do serviço público? Nós, no Brasil, é a nossa vocação mais forte. E eles responderam, precisa? No Brasil precisa? A empresa não atende o seu consumidor? Precisa de um ouvidor? O serviço público não atende? Precisa de ouvidor? Estranho, né? Nós não precisamos. As instituições já estão acostumadas com isso. Mas nós precisamos tratar do servidor, do colaborador. Porque o grau de exigência é cada vez maior desse colaborador. E é verdade. Isso está acontecendo cada vez mais, de forma mais intensa no Brasil. As pessoas querem participar da administração. Elas querem ser ouvidas. Cada vez mais você tem problemas relacionados ao assédio moral, ao assédio sexual. Ou seja, há uma necessidade de ter uma visão mais voltada para dentro das instituições, e por isso que nos Estados Unidos cresceu muito a ouvidoria organizacional. E eu fui entender e compreender bem essa questão numa pesquisa que fizeram recentemente, perguntando ao jovem, o que você quer no trabalho? Qual a sua ideia de trabalhar? O que você espera do teu trabalho? É interessante a resposta. A compreensão da resposta. Os jovens querem ser felizes trabalhando.
coisa estranha, não? Se eu perguntasse para o meu pai, já falecido, pai, você é feliz trabalhando? Ele ia me responder, você está louco? Trabalho é trabalho, felicidade é outra coisa. Eu vou ser feliz em casa, na família, com os amigos. Trabalho é trabalho. Eu vou lá para ganhar o meu salário. Era uma compreensão tradicional. O jovem não tem essa compreensão. Ele quer ser feliz. A resposta que ele deu, eles deram. Primeiro, qual a expectativa que eu tenho com relação ao trabalho, Tarcísio? Eu quero ter oportunidade. Oportunidade. Segundo, eu quero ser respeitado. Ser respeitado. Terceiro, eu quero que eu possa oferecer sugestões, participar. Olha só que coisa. Eles querem opinar sobre o trabalho. Quarto lugar, salário. Quarto lugar, salário. Então, há uma demanda por maior participação dentro das instituições, afastando de forma muito clara um velho conceito que nós temos. Manda quem pode. Como? Obedece quem tem juízo. Conceito superado. Mas as nossas instituições não estão preparadas para isso, não. Quem mandou você dar opinião? Você tem que opinar aqui, não. Tem que fazer o que eu mando. Mas está errado. Isso vai dar problema. Vai dar problema, mas eu estou sabendo o que mando. Tem que superar isso. Ou seja, as relações vão ficar cada vez mais sofisticadas. Não é só mandar, tem que entender. Por isso que cresce o ombudsman dentro das instituições. Ninguém mais pode ser chamado de burro no trabalho. Isso dá ação trabalhista forte. Ou seu idiota. Antes era normal, né? Tem um chapéu de burro, não cumpriu a meta de vendas. Vai lá para o cercadinho. Não pode, acabou. Você não pode mais ter assédio moral, muito menos assédio sexual. Ou seja, as relações pessoais se sofisticaram. A evolução, como eu já havia mencionado, do Brasil colônia aos nossos tempos, né? Felizmente nós participamos de todo esse processo de forma muito intensa. Nós fomos compreendendo e aprendendo nesse processo. Desde 1985, com a redemocratização, fomos acompanhando essa criação da ouvidoria, que se fortaleceu muito ultimamente, depois, por exemplo, da PEC 45, que incorporou a ouvidoria no Judiciário, no Ministério Público, e depois nas agências reguladoras, começando pela SUSEP, na área de seguros, indo para o Banco Central, chegando na ANS. E aí as empresas, para minha frustração, elas estão adotando a ouvidoria porque são obrigadas. Porque os órgãos reguladores estão obrigando, não por vontade própria. O que eu acho triste, mas enfim, é o que temos para o momento. O atendimento também tem uma evolução. Call center, né? Com ênfase na tecnologia, e que a gente parece estar falando com um computador e que tem uma pessoa no meio só para servir de intérprete, porque ela não fala nada a não ser que está escrito na telinha do computador. Claramente a gente percebe isso. Então há um sentido que nós temos que progredir nesse atendimento. O papel da ABO nesse processo foi muito intenso. Como disse, nós fomos fundados no dia 16 de março de 95, em João Pessoa, e tínhamos ali na época nem 20 profissionais. 20 no Brasil. 20. Hoje temos milhares. Perdemos a conta. Felizmente. Perdemos o controle, doutor Itarci, porque temos iniciativas em todo lugar. Felizmente, nas áreas mais importantes, nos momentos cruciais, nós sempre estivemos presentes. Na discussão das ouvidorias em áreas do Estado, da União, dos tribunais, participamos da reunião inicial do Colégio de Ouvidores do Tribunal de Justiça, temos um convênio, uma participação intensa com o Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público, participamos de encontros dos TREs, dos TCEs, dos TRTs, enfim, na esfera institucional, em todos os lugares. E por que foi importante isso? Porque
Porque nós, e em um dos nossos livros, nós já temos 3 livros publicados, a ABO publicou 3 livros, sempre com vários autores, porque é assim que se constrói, com várias opiniões, várias experiências. E no primeiro livro nós abstraímos uma expressão de um poeta, um pensador espanhol, que dizia: "El caminante no hay camino, e caminante hace el camino caminhando." Essa é a ouvidoria brasileira. Quando nós começamos não tinha caminho. Nós fomos abrindo o nosso caminho. Com as experiências, trocando experiências, juntando ouvidores públicos e privados. Nós não fazemos distinção do público e do privado, porque o que importa é o cidadão. Vamos ser fiéis à denominação ombudsman, é o outro. É ele que importa. Então, se você é público, se é privado, cada um tem as suas peculiaridades, é óbvio. Cada um tem que se discutir os seus temas, é óbvio. Cada um tem as suas visões regionais, por isso temos seccionais. Mas, na essência, o que importa é o cidadão. E nós temos que valorizar quem é da área pública e quem é da área privada. E incentivar que troquemos experiência entre nós. Aprendamos uns com os outros. Aí a BO fortaleceu algo que me parece fundamental. Com todas as diferenças da ouvidoria, dos nossos ouvidores, nós temos que privilegiar princípios, valores. Porque aí a gente constrói o que quiser, em cima desta base sólida. Então nós temos esses princípios, esses valores, cada vez mais definidos. Logo no início, aqui no Ceará, no nosso congresso que nós realizamos em Fortaleza, nós definimos um código de ética. 1997, para quem gosta de datas. Há quase 20 anos atrás, nós já tínhamos essa discussão, um código de ética. É o nosso código de ética. Nós temos um decálogo do ouvidor. Ou seja, quem começar hoje com a ouvidoria, não tem desculpa. Vai no Google, vai no site, lá você vai encontrar a base. E a partir dali você faz o que você quiser. Você cria o que você quiser. E nós temos criado. Os nossos ouvidores são criativos. A rede ouvir. Fantástica ideia. A união dos ouvidores das áreas públicas. Chamando também a participação da iniciativa privada. Por que é importante uma rede? Porque às vezes o cidadão leva uma demanda para o Tribunal de Contas, mas essa demanda é do Tribunal de Justiça. Vamos chegar para o seu ouvidor e falar: procure os seus direitos. Dona, espera aí. Eu posso pegar essa demanda e repassar para o meu colega. Facilitar a vida desse cidadão. Ministério Público, quantas demandas não chegam no Ministério Público? Não é do Ministério Público. Vamos repassar para o tribunal, para o órgão público da Ouvidoria Geral do Estado. Enfim, rede. Vamos atender o cidadão. É uma criação importante que tem se fortalecido em vários estados. Esse processo de avaliação, de discussão. Nós estamos trabalhando claramente numa agenda cidadã. E isso é importante. O que aconteceu? Foi para... O entusiasmo faz isso. Mas vamos lá, volta. Agora, esses nossos princípios, nós temos que agir com esses 4 pilares, eu diria. A experiência mostra isso. Nós abstraímos os conceitos do ombudsman clássico. Então, nós somos representantes, não defensores, representantes dos legítimos interesses. O que não for legítimo, a gente tem que mostrar para o cidadão e explicar para ele. Nós atuamos dentro das instituições. É verdade que temos ouvidores eleitos. Cidade de Santo André, o ouvidor de lá é eleito pela comunidade, não é escolhido pelo prefeito. As associações da cidade, a OAB, a Associação Comercial, dos trabalhadores, enfim, se reúnem e elegem um ouvidor que o prefeito tem que nomear. A ouvidoria de polícia, São Paulo, por exemplo, foi a primeira. É o CONDEP, o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, que elege uma lista tríplice e o governador tem que nomear um dos 3. Então não é da livre nomeação do governador. São experiências inteligentes e interessantes. Mas a nossa realidade, o ouvidor é nomeado pelo dirigente.
E aí vem o grande desafio. O dirigente tem que saber o que ele está fazendo. Porque nós temos algumas prerrogativas importantes, senão não é ouvidoria. Pode ser uma enroladoria. Porque se nós não tivermos independência e autonomia, nós vamos ser enroladores, não vamos ser ouvidores. Porque você vai ter condições de trabalhar. Simples assim. Então o dirigente tem que entender qual é o papel do ouvidor. Já que nós estamos dentro das instituições, quem manda tem que saber o que está acontecendo. E tem que saber qual a atribuição daquele ouvidor. E aí vem os princípios clássicos do ouvidor ombudsman. Independência de manifestação, autonomia de avaliação. Vera Jangrande foi ouvidora do Pão de Açúcar, nossa fundadora. Uma mulher brilhante, já falecida. E ela dizia que o trabalho do ouvidor é a busca da verdade. Eu preciso entender se aquela demanda tem justificativa, se houve alguma falha no processo. O que eu posso fazer para superar isso? Para buscar a verdade, eu preciso ter autonomia, para questionar. Então os nossos ouvidores, por atribuição, ele tem que ter a liberdade de questionar qualquer órgão dentro da sua instituição. Qualquer um. Questionar, ele quer entender o que aconteceu. Para entender, eu preciso ir lá e perguntar, e avaliar. Uma vez avaliado, eu tenho que ter a independência de me manifestar. O ouvidor não decide. O ouvidor não é decisão. O ouvidor trabalha algo próximo do que nós advogados bem sabemos, que é a capacidade de convencer. Eu vou tentar convencer, com base em argumentos que eu colecionei na minha autonomia de avaliação. Então eu vou levar um relatório, sem adjetivos, mostrando o que aconteceu e qual a minha compreensão daquilo, o que eu vou sugerir. Então eu vou exercer um grande poder, persuasão. Quem decide vai ter elementos para decidir. E aí a importância da participação estratégica. O ouvidor tem que estar ligado a quem decide, para que as demandas do cidadão tenham alguma repercussão. Nós não somos serviço de atendimento, não somos serviços de informação, não somos corregedoria e tampouco auditoria. Mas, na área pública, as coisas se confundem muitas vezes. Muitas vezes o serviço público não tem SAC, só tem ouvidoria. Tem SIC, por força da lei. E a ouvidoria acaba incorporando essas funções. Não é o ideal, mas é o que acontece, pelas deficiências que nós temos. Então a ouvidoria passa a ser SAC, apesar de não ser essa a nossa recomendação. Algo importante, falando aqui num tribunal. Desde o início, nós sempre respeitamos as demandas anônimas. Sempre. Felizmente, o Supremo Tribunal referendou esse entendimento. Por que nós sempre recebemos denúncias, ainda que anônimas? Porque, dependendo da situação, você vai avaliar aquela denúncia, ainda que anônima, e vai identificar ali algo que dá sustentação. Você vai ignorar isso? É razoável? Não. Tem que ter muito cuidado, porque, com certeza, atrás do anonimato pode estar uma grande injustiça, pode estar um sentimento menor, vingança. Eu vou atrapalhar a vida daquele senhor, daquele funcionário, e vou fazer uma denúncia anônima, ainda que seja mentira. Mas vamos acolher com cuidado, avaliar a denúncia anônima, com todo o cuidado. Existem áreas do Estado que as denúncias só são anônimas. Segurança. Área prisional. Você acha que você vai ter uma denúncia dentro de um presídio e o preso vai escrever? Não vai. Então temos que entender o anonimato, com cuidado. O sigilo sempre. Temos que preservar o sigilo. Porque é uma questão aí de não criar um clima internamente. Rapidamente, eu coloco aí a questão que permeia todo o atendimento. E essa questão começa com uma frase de Dante Alighieri, que colocou essa frase, na porta do inferno. Abandone as suas esperanças. Lasciate ogni speranza voi che entrate.
Me desculpem, é uma percepção muito pessoal minha, não sei se vocês compartilham comigo, mas é o que eu sinto quando às vezes eu tenho que fazer um atendimento, buscar um atendimento num saque, para reclamar de algum serviço. A minha sensação é que eu entrei no inferno. Desculpa. Por quê? Porque parece que não tem esperança. Você não consegue repercussão no que você está falando. Começa pelo protocolo. Você está percebendo isso? O governo entrou para regulamentar o call center e criou o protocolo, que tem 15 dígitos. E o atendente faz questão que, antes de mais nada, você anote os 15 dígitos. Depois ele vai tentar entender o teu problema. É a perversão da perversão. Protocolo primeiro, depois o teu problema. E esse teu problema você vai ter que repetir pelo menos umas 6 vezes. Acho que para ter convicção de que aquilo é um problema. E você repete 6 vezes a mesma história. E não tem saída. Por que esse problema é o inferno? Porque as questões apresentadas por uma instituição entram por 2 portas. Ou é o sistema ou é o processo. Vocês já ouviram isso em alguma... A instituição bancária é muito rápida nisso. O sistema não permite. E aí? Paciência. O sistema não reconhece. Tipo, não sei. Mas espera, minha conta ficou negativa porque houve um lançamento errado, que vocês reconhecem o lançamento errado e minha conta está negativa, e agora? O sistema não reconheceu isso. Então não faz nada? É a porta do inferno, não é? Você não encontra a solução. Aí você tem o processo. Eu já ouvi isso, uma repartição. Foi o homem que fez o Estado, não foi a mulher. Porque o homem, ele tem foco, né? E aí ele faz tudo em caixinha. Organograma foi o homem que fez. Mulher não teria organograma, teria uma outra coisa. Algo mais randômico. Né? Porque nós colocamos tudo em caixinha. Se não está na caixinha, não funciona. E processo é isso. Eu já ouvi em repartição, porque o Estado está dividido em caixinha, para sua ineficiência. Alguém me falou, o seu processo ainda não está amarelo. Isso está muito apressado. As páginas nem amarelaram. Tem que amarelar. Tem que ter maturidade. Dane-se. Então veja, é uma tradição nossa essa. Então o inferno, 2 portas, sistema e processo. Como é que a gente sai disso? Gestão e inovação. Eu preciso administrar essas questões. Eu preciso ter gestão sobre essas demandas. E muitas vezes eu tenho que inovar para buscar soluções. E para inovar, voltamos ao organizacional. É importante ouvir os colaboradores, porque às vezes eles têm soluções fantásticas. Ou ouvir o cidadão. Já tivemos situações em que a sugestão de um cidadão foi mágica, porque ele vivia o problema. Ele falou, por que fazer assim e não faz assado? Aí você foi ver o que ele estava sugerindo, tinha toda a pertinência. Fantástico. E às vezes reformula procedimentos com absoluta economia de recursos. Falo para o Tribunal de Contas do nosso estado, do Ceará. A autonomia, a ideia de redução de custos, por uma sugestão que o cidadão trouxe. Então temos que ouvir, para poder realizar uma gestão inovadora. E coloquei aí um ensinamento de Steve Jobs, e que ele dizia exatamente isso. Nós temos que nos afastar de certos dogmas. Dogma é o que uma pessoa achou conveniente num momento, mas que pode ter perdido completamente o sentido em outro. Então vamos mudar, inovar, gerir. Rapidamente é um resumo, né? O ouvidor é um representante, reporta-se ao dirigente e tem que ter o seu respaldo, porque é ele que vai decidir. Nós vamos persuadi-lo, com base em informações, geradas pela independência e autonomia, parceria dentro das instituições. O ouvidor muitas vezes é visto como um dedo duro, alguém que está procurando a punição de alguém. Não é assim, não. Nós somos parceiros, parceiros de um processo, de um movimento de melhoria. E é isso que nós somos. O ouvidor na instituição é o termômetro. Muitas vezes, colegas já me disseram isso. Eles estão no elevador, vem o dirigente do órgão
entra no elevador e fala: ai meu Deus, lá vem ele. O que foi hoje? O que você vai me dizer hoje? Fale, Tarcísio. O que aconteceu? Qual o problema do dia? Como se você fosse o problema, Itacir. Você não é o problema. Você é o termômetro. E é um termômetro sofisticado esse. Porque eu detecto a febre, coisa que o termômetro não vai fazer, e aponta onde é a febre. Um termômetro só fala que tem febre. O ouvidor fala: ó, tem problema, e o problema está aqui. E mais, eu posso sugerir que para se enfrentar esse problema nós façamos isso. Então é um termômetro tomógrafo. Nós identificamos a febre, mostramos onde está o problema. Nós não somos o problema. Por isso, senhores dirigentes, uma afirmação importante. O ouvidor precisa ouvir, escutar e ser ouvido. Chegou o tempo, acabou. Tem que ser ouvido. Senão não adianta nada. Porque o gestor, qualquer gestor responsável, ele vai querer conhecer o problema para poder decidir e solucionar esse problema. Não é isso? Não é isso que a gente espera? Assim como o médico coloca o termômetro para saber a febre, e ao identificar a febre, ele não quebra o termômetro, ele não xinga o termômetro. Não adianta. Ele utiliza a informação no termômetro para buscar uma solução. É a mesma coisa a ouvidoria. A ouvidoria traz uma questão que está lá posta. Não podemos ignorá-la. Quem ignora não está sendo um gestor adequado. A visão empreendedora, eu acho que trabalha essa engrenagem, né? O empreendedorismo tem a ver com inovação. E nós temos que entender essa engrenagem. A informação leva à comunicação e gera relacionamento. É nessa engrenagem que nós estamos trabalhando. Da informação, comunicação, relacionamento. Então nós temos que trabalhar numa visão empreendedora nesse sentido. Se as instituições não fizerem isso, e não estão fazendo muitas vezes, elas vão perdendo essa engrenagem. E é isso que a população está reclamando. São Paulo tem uma lei de defesa do usuário desde 1999. Eu participei da elaboração da lei, tive esse privilégio e incorporei na lei o sistema de ouvidorias. A lei de São Paulo, de 99, obrigou todos os órgãos públicos a ter ouvidoria. São Paulo hoje tem 358 ouvidores. Uma lei fantástica, pioneira. Nunca foi divulgada. Nunca. Nunca. Então teve 1 minuto de divulgação essa lei. Porque não interessa. Ou seja, o próprio governo que fez a lei não a divulgou. Porque há uma resistência. Quando se fala em direitos do cidadão, há uma resistência. Temos que reconhecer isso. Então não houve divulgação. Sem qualquer divulgação. O ano passado, essa rede atendeu 1.300.000 demandas. Sem qualquer divulgação. 70%, sabe o que se refere? Informação. A informação não foi bem prestada e gerou uma reclamação. E aí vem a lei de acesso à informação que trabalha essa questão. Então, isso é uma demonstração de que muitas vezes a demanda surge da falta de comunicação. Por isso que nós temos que trabalhar esses conceitos. A ideia de gestão, como eu disse, é fundamental. Essa visão estratégica, ela é básica. A ouvidoria não é um repositório de reclamações. Ela tem que traduzir essas reclamações para os gestores, para que os gestores compreendam essas demandas e possam dar resultados mais eficientes. E aí está uma situação muito clara que nós temos que seguir. Basicamente é isso, né? Fortalecendo esse sentido, nós temos que dar, também numa visão empreendedora, uma nova dimensão de cidadania. A cidadania tem 2 Ds. Um D nós gostamos muito. É direito. Esse D está garantido, constitucionalmente. E nós adoramos esse D. Eu quero os meus direitos. Agora tem um outro D que a gente não quer encarar.
é o D de dever. Por isso que nós não podemos só defender, nós temos que representar, porque às vezes o cidadão não cumpriu com os seus deveres, mas ele quer os seus direitos. Então, alto lá. Cidadania tem 2 Ds, direitos e deveres. Mas, fundamentalmente, o que a gente percebe é que esse cidadão quer ser respeitado. O que é ser respeitado? Eu quero ser compreendido. Eu quero que você dê atenção, que você me escute. E procure entender se eu tenho razão ou não, e mostre isso para mim. Esse é o nosso processo. E eu coloco aí uma frase de caminhão. Errar é humano. Por que errar é humano? Erro é humano. Assim como o conflito é humano, o erro é humano. O que nos irrita muito aos cidadãos é quando a gente não reconhece o erro. E ao contrário, a gente joga o erro de volta. Não, mas o senhor é que não fez. Mas eu fiz. Não, o senhor é que não fez. Não reconhece o erro. Então, reconhecer o erro é um caminho interessante para a gente aprender. E por isso que eu tenho dito já há 8 anos, pelo menos, numa questão meio subversora, meio subversiva, eu devo reconhecer, eu peguei o conceito de governança corporativa. Você sabe como surgiu a ideia de governança corporativa? Uma empresa, uma grande empresa americana, ela fraudava os seus registros contábeis. E isso violou algo absolutamente essencial nos Estados Unidos. O acionista. O acionista foi enganado. Ele começou a investir numa empresa que estava falida, porque os registros contábeis eram falsos. Caiu o mundo. E aí criaram governança corporativa. Nós temos que fortalecer todos os elos da governança, do processo decisório de uma empresa, porque ela tem que ser transparente para os acionistas, porque eles é que investem. Perfeito. Por que os acionistas investem numa empresa? Porque ela pode dar lucro. O lucro vem da onde? Quem gera o lucro de uma empresa? Consumidor. Então nós não vamos considerar o consumidor? Por isso que eu falo em governança cidadã. Nós temos que incorporar as demandas do consumidor para uma empresa. Como nós temos que incorporar as demandas do cidadão usuário do serviço público para a administração pública, porque é o cidadão, é o dinheiro do cidadão que nós vamos administrar. É essa a visão. Ou seja, o que eu quero dizer com governança cidadã é o seguinte, que os gestores ouçam os seus ouvidores, identifique as demandas do seu cidadão que está usando aqueles serviços, porque aquilo pode ser fundamental para uma administração de sucesso. Em suma, senhores, eu termino com Ari. Sou um aristotélico, porque eu quero falar em ética, e para falar em ética eu preciso falar em virtude. E o grande Ari definiu assim a virtude: transformar valor em ação. Não adianta falar e não fazer. Então não adianta agora, no meio do processo eleitoral, falar, né? Prometer e não fazer. Nós temos que ter essa visão ética da nossa participação como nação. Nós queremos ser virtuosos. E a ouvidoria é um caminho para estabelecer essas novas ações e relações virtuosas com a nossa sociedade. Agradeço mais uma vez, Tarci, o convite e agradeço a atenção e a paciência de todos. Muito obrigado. A gente pretende manter também esse encontro lá no próximo ano, similar a esse, né? Mas alavancando as ouvidorias e, quem sabe, né, ter um trabalho melhor prestado à sociedade. É uma importância muito grande. O Ceará tem uma larga tradição na ouvidoria pública e nós precisamos aqui, nesses eventos, reafirmar os nossos compromissos. Um compromisso de representação do cidadão, dos interesses do cidadão, de avaliação desses interesses, buscando um elo forte de ligação entre a sociedade, o cidadão e a instituição pública e também as empresas privadas. O evento aqui no TCE tem essa função, né, de fortalecer os compromissos, de estimular, discutir a atividade do ouvidor para fortalecê-la em benefício de toda a sociedade.